341, Palavra do Dia. Bom dia a todos os irmãos e irmãs queridas, amigos, amigas que estão nos acompanhando aqui no programa 341. É um prazer estar aqui mais uma vez. Quero agradecer de todo o coração pelo convite, por essa amizade que nós temos estreitado já há praticamente um ano. O ano passado nós tivemos um congresso de mulheres, onde trouxemos o pastor Alfredo e a pastora Thelma, e o pessoal aqui do programa 341, a Marcele, a pastora Daniela, puderam conhecer ali na nossa igreja pastor Alfredo, a pastora Thelma. Marina também pôde conhecer, até porque eles vieram aqui no programa. Acho que a pastora Thelma veio pelo menos umas 2 vezes aqui falar. Foi um tempo muito especial, falou do Brasil no tempo da pandemia. E para mim, pessoalmente, tem sido muito importante estar aqui para estreitarmos as nossas amizades, para estreitarmos a comunhão como irmãos em Cristo. Afinal de contas, todos nós estaremos no mesmo céu. Agradecer também a vida do Jonas, que tem coordenado esse programa, tem feito todo o trabalho de bastidor aí. Que Deus abençoe sua vida, Jonas, em nome de Jesus. E quero saudar todos vocês com a paz do Senhor. Um bom dia, para que você tenha um dia muito abençoado, e que nós estamos aqui. Queremos convidar você a ficar conosco durante todo este tempo de programa, para que a sua vida seja edificada, para que você seja fortalecido na sua fé, na sua caminhada com Deus. Acima de tudo, este programa tem como intenção fortalecer a sua fé, a sua jornada, a sua caminhada com Deus, que você tenha um compromisso maior com Jesus Cristo, possa conhecê-lo cada vez mais e mais. E hoje a palavra que Deus trouxe ao nosso coração é uma palavra de desafio. Nós vamos conversar hoje a respeito do tema: por que Deus quebranta a nossa vida? Qual é a razão, qual é o significado, qual é a importância do quebrantamento? Por que é que muitas vezes Deus permite enfrentarmos o sofrimento? Nós estamos vivendo um momento muito difícil da história humana, da recente história humana. Eu acredito que nós não deveríamos nos surpreender com uma pandemia, até porque nós sempre trazemos à memória o que aconteceu no século passado, no século XX. Nós tivemos 2 grandes guerras, mas nós nos esquecemos que também aconteceu no século passado a gripe espanhola, que matou milhares de pessoas no mundo. Ou seja, mais ou menos em torno de 100 anos atrás, no ano de 1918, a gripe espanhola se espalhou por todo o mundo, matando milhares de pessoas. E 100 anos depois nós estamos enfrentando uma nova pandemia, e nós não deveríamos nos surpreender. A história humana, ela é uma história marcada por tragédias e por dores. Nós devemos nos lembrar que depois do Éden, daquele relacionamento perfeito estabelecido entre Deus e os seres humanos, aquele relacionamento perfeito estabelecido entre Deus, o homem e a mulher, depois do Éden, nós temos que ter essa consciência que tudo é gerado em função da morte. E aí nós temos então guerras, nós temos corrupção, nós temos tragédias. O nosso mundo é um mundo caído, e nós como cristãos, nós devemos ter essa consciência. Talvez você que está nos ouvindo nessa manhã, talvez não tenha ainda ouvido falar a respeito disso, mas nós cristãos, ao lermos a Bíblia, nós temos essa consciência de que nós vivemos num mundo caído, nós vivemos num mundo que sofre, que geme. O apóstolo Paulo, ele diz na carta dele aos Romanos, no capítulo 8, ele diz assim que a criação, ela geme, aguardando a revelação dos filhos de Deus. E então nós vivemos num mundo de dor, de sofrimento, de dificuldades, um mundo marcado pelo problema da morte, a consequência do pecado, a quebra do relacionamento do ser humano para com Deus. A consequência é a morte. Deus disse isso a Adão e Eva: se eles cometessem o ato da desobediência, de comer do fruto,
o fruto do conhecimento do bem e do mal, a consequência seria a morte, e a morte eterna, o afastamento eterno de Deus, não apenas a morte física, o morrer fisicamente, mas o estar alienado da presença de Deus eternamente. A Bíblia diz assim que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então nós vivemos em um mundo caído, e é por isso que encontramos tanta dor, tanto sofrimento, tantas perseguições que sofremos ao longo da vida, dificuldades, mas tudo isso tem um propósito. Nós, como cristãos, também devemos crer no fato de que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. E esta é uma verdade eterna. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Uma vez que você retoma o seu relacionamento com Deus quebrado por causa do pecado, uma vez que você se volta para Deus, isso é possível através da pessoa de Jesus Cristo. Uma vez que conhecemos a Cristo, Cristo é o próprio Deus encarnado. Deus se revelou a nós na pessoa do seu Filho. Deus falou por várias formas, de várias maneiras, pelos pais, pelos patriarcas, pelos profetas, mas nos últimos dias, como diz Hebreus, Ele nos falou pelo seu Filho. O seu Filho é a imagem exata do seu ser. Então nós podemos conhecer a Deus através de Jesus Cristo. Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ele usa essa expressão, ninguém vem ao Pai, porque Ele está no Pai. Ele é a própria revelação do Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a partir do momento em que você tem o relacionamento com Deus refeito por meio da fé na obra de Cristo, no que Cristo fez por nós, morrendo por nós na cruz, entregando-se a si mesmo como sacrifício, pagando o preço pelos nossos pecados, uma vez que nosso relacionamento é retomado com Deus por meio da fé, nós começamos a entender a dimensão maior da vida e começamos a compreender os princípios da eternidade, de que a nossa vida não está limitada apenas a este espaço, a esta delimitação de tempo e espaço. É isso que vivemos aqui. Nós somos chamados para vivermos a eternidade, para estarmos na presença de Deus eternamente, gozando das delícias de conviver e se relacionar com Deus. Nós não queremos estar na eternidade, aquilo que nós costumeiramente chamamos de céu, de paraíso, simplesmente porque lá será um lugar de maravilhas, um lugar onde não haverá choro, ranger de dentes. Nós queremos estar lá porque lá é a habitação de Deus. Nós queremos estar em comunhão com Ele. O maior presente que nos é dado na salvação é o próprio Deus. É o próprio relacionamento com Deus, um Deus que imaginávamos estar tão distantes dele, mas Ele está tão próximo porque Ele se permite ser chamado de Pai, de Papai, revelado na Escritura como Abba, o papaizinho querido, na pessoa do Senhor Jesus. Mas hoje eu quero conversar com vocês sobre a importância do quebrantamento na nossa vida. E esse tempo agora da pandemia, Deus está nos quebrantando. Qual é a importância do quebrantamento na nossa vida pessoal? Por que é que Deus está também quebrantando a igreja? E por que é que Deus está quebrantando o mundo? Eu quero conversar com vocês sobre essas três perspectivas. O quebrantamento de Deus na nossa vida, o quebrantamento de Deus na vida da igreja, do seu povo, que está agora vivendo a chamada diáspora digital. Quando o povo de Deus foi espalhado, a igreja foi espalhada depois da vinda de Jesus, no ano 70 depois de Cristo, houve uma grande perseguição. Um general romano entrou na cidade de Jerusalém, ateou fogo no templo, tanto que hoje o Muro das Lamentações é a única parte do templo de Salomão que ainda permanece de pé. Por isso que para os judeus é um local sagrado. Porque um general romano, Tito Vespasiano, ele entrou na cidade de Jerusalém, ele ateou fogo na cidade. Os cristãos foram dispersos, foram espalhados. Nós podemos dizer que aconteceram duas diásporas, uma depois da morte de Estevão, e depois no ano 70, os cristãos se espalharam para várias cidades
vários países que estavam debaixo do Império Romano. E agora nós vivemos 2000 anos depois a diáspora digital. Deixamos de congregar-nos em um local físico, estamos nas redes sociais, estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, e estávamos conversando um pouco aqui com a Michele, com a Marcele, sobre o fato de já estarmos até um pouco esgotados de tanta rede social, de tanto tempo no Facebook, no Instagram, no YouTube, no WhatsApp, mas foi para onde fomos lançados. As redes sociais estão aí e se tornaram também um instrumento para que a igreja estivesse convivendo, nós pudéssemos manter os nossos relacionamentos. Não é de todo de se jogar fora, mas também fomos lançados para lá numa carga muito excessiva de conteúdo digital. Eu quero conversar sobre esse tema, a importância do quebrantamento. Por que é que Deus quebranta a nossa vida? Por que Deus quebranta a igreja? Por que é que Deus quebranta as nações? Eu gostaria de ler com vocês inicialmente um texto que está no profeta Jeremias, capítulo de número 18. É um texto conhecido da Bíblia. Jeremias 18 é o texto em que Deus convida o profeta Jeremias a ir até a casa do oleiro. O oleiro é aquela pessoa que trabalha com barro na produção de vasos, de ornamentos com barro. A Bíblia nos diz assim em Jeremias 18, a partir do verso de número 1. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Gostaria que você pudesse prestar atenção nessa expressão. Moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Até aqui, do verso 1 até o verso 6. Quero fazer alguns comentários sobre esse texto. O profeta Jeremias foi um profeta chamado por Deus, um dos últimos antes do período da invasão babilônica sobre o povo de Judá, a nação do sul. Nós devemos nos lembrar que o povo de Israel sofreu uma divisão histórica em duas nações. Havia o povo do sul e o povo do norte, a nação do sul e a nação do norte. A nação do norte era Israel, a nação do sul era Judá. Eles haviam se dividido depois do reinado de Salomão, quando Roboão, seu filho, assumiu a liderança da nação, se tornou um rei muito mau, e houve uma divisão. Um general chamado Jeroboão toma a parte do norte, leva consigo 10 tribos, e então a nação de Israel se divide em duas nações, Israel e Judá. E passam 20 reis em Israel, 18 reis em Judá, como sucessão, um sucedendo o outro. E dos 20 reis do reino do norte, nenhum andou com Deus, nenhum sequer. Tanto que Deus precisou levantar profetas como Elias, Eliseu, para pregar contra os reis do reino do norte. E no reino do sul, apenas 6 andaram de coração íntegro com Deus dos 18. 2 andaram parcialmente e os restantes não andaram com Deus. As duas nações, sul e norte, se tornaram idólatras, se tornaram distantes de um relacionamento com Deus, construíram postes ídolos, adoraram os deuses das outras nações, serviram especialmente a Baal, o deus de alguns dos povos daquelas regiões. E então Deus levantou vários profetas, um deles, Jeremias, que pregou em Jerusalém por 24 anos, sem que ninguém desse ouvidos à sua palavra.
Eu fico pensando, pastora Daniele, se Jeremias vivesse em nossos dias, nós poderíamos dizer que ele seria o pastor mais fracassado de todos os tempos. Porque ele foi o pregador que pregou 24 anos e ninguém se converteu com um sermão dele. No entanto, Jeremias foi um homem chamado por Deus a convidar o povo ao arrependimento, mas depois de 24 anos de pregação, Deus trouxe sobre a vida de Jeremias uma profecia. E Jeremias determinou ao povo, dizendo: ouve, ó Israel, estão determinados 70 anos de cativeiro babilônico. A Babilônia estava crescendo, se expandindo, se tornando uma nação poderosa, e Deus disse ao profeta Jeremias: a nação da Babilônia virá, baterá aqui as portas de Jerusalém, invadirá a cidade e tomará parte do povo e levará. Haverá uma dispersão, haverá um exílio. E 70 anos de fato foram determinados, e assim aconteceu. Mas Deus estava ensinando para Jeremias a razão deste exílio, por que Deus permitiria o povo enfrentar o sofrimento. E uma das formas como Deus começa a falar com Jeremias para explicar a razão do sofrimento, a razão do exílio, foi essa história aqui. Deus diz para Jeremias: vá até a casa do oleiro, vá até a casa daquele que trabalha com barro, que trabalha com argila, que constrói coisas com o barro, vasos. E a Bíblia nos diz assim, que o oleiro estava trabalhando e o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando de acordo com a sua vontade. Deus está aqui de forma muito clara dizendo a Jeremias: Jeremias, vocês como povo estão em minhas mãos, mas por causa do pecado de vocês, por causa do pecado da nação, da desobediência, do coração que só se inclina para fazer o mal, vocês se estragam em minhas mãos. Não que Deus não tenha controle sobre as nossas vidas, Ele tem total controle. A Bíblia diz assim, que algumas traduções dizem no verso de número 3, mais antigas, que o oleiro estava entregue ao seu trabalho. Como Deus está entregue ao trabalho de nos moldar, de trabalhar em nossa vida e de realizar em nossa vida a sua vontade. Mas nós, por causa da nossa natureza caída, do pecado que habita em nós, pelo fato de termos sido concebidos em pecado, como diz Davi no Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe, nós nascemos com a nossa natureza caída, pecaminosa, e nós, por vezes, rejeitamos o tratar de Deus na nossa vida. E o que é que Deus precisa fazer? Deus faz outro. Deus precisa fazer um outro vaso. Deus precisa construir uma nova história. E a Bíblia nos diz no verso 6 que Deus olha para Jeremias e diz assim: como barro nas mãos do oleiro, nas minhas mãos. Nós estamos nas mãos de Deus. Jesus confirma isso depois, lá no Evangelho de João, no capítulo 10, de que das mãos de Deus ninguém pode nos tirar, mas nas mãos de Deus, às vezes desobedecemos, às vezes rejeitamos o que Deus tem proposto para nós. Então Deus tem que causar um estrago, aparentemente um estrago em nossa vida, para fazer tudo de novo. Outro texto que eu gostaria de ler com vocês é o texto de Marcos, capítulo de número 13. Marcos 13, 1 e 2. Este texto também tem paralelos no Evangelho de Mateus e de Lucas. Marcos 13, 1 e 2 diz assim: já eram os dias finais de Jesus. Jesus tinha subido a Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Estava com os seus discípulos já na cidade de Jerusalém. Poucos dias depois ele seria entregue, ele seria morto. Mas quando ele chega na cidade de Jerusalém, Marcos 13 diz o seguinte: antes de começar o sermão apocalíptico, o sermão dos últimos dias, diz assim que quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Aí Jesus então olha para o discípulo e diz: você está vendo todas estas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas destruídas.
Havia por parte dos judeus uma grande paixão pelo templo. O templo que havia sido construído por Salomão, destruído pelos babilônicos e reconstruído depois na época de Esdras e Neemias. E depois ainda sofreu mais uma reforma nas mãos de Herodes. O templo estava magnífico, estava luxuoso, era um local de adoração. O templo foi construído como uma sequência do que havia acontecido no deserto, porque quando o povo estava no deserto há milhares de anos atrás, vindo do Egito, indo em direção à terra prometida, Deus ordenou a construção do tabernáculo. E o tabernáculo ficou ali no povo de Israel durante muitos anos na cidade de Siló. Mas depois Deus permitiu com que Davi desse início à construção do templo, e Salomão, enfim, veio e concretizou isso, construindo o templo, e se tornou um local de as mais variadas partes de Israel, cantando, adorando. Por isso que nós temos os chamados salmos de peregrinação. As pessoas vinham cantando, iam até Jerusalém, mas o templo havia se tornado um objeto de obsessão e de paixão por parte dos judeus. Ao invés de olharem para o Deus que habitava o templo, estavam apenas de olho no templo, na grandeza, na suntuosidade do templo. E Jesus está dizendo aqui, fazendo uma referência à ação dele nos próximos dias. Porque quando Jesus depois diz essa mesma palavra no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Mateus, diz que alguns dos judeus ficam revoltados, ficam irritados com o fato de Jesus ter dito que o templo seria destruído, mas ele reconstruiria em 3 dias. Quando Jesus está dizendo que um novo relacionamento com Deus seria reconstruído por meio da sua morte e da sua ressurreição. Através da ressurreição de Jesus, nós teríamos agora um livre acesso à presença de Deus. Tanto que no momento da morte de Jesus, nós sabemos pelos relatos bíblicos, aquela parte que separava o átrio do santo lugar, aquela cortina que separava o povo de entrar na presença de Deus, onde entrava apenas o sacerdote, aquela cortina, o véu do templo, se rasgou de cima a embaixo. Por quê? Porque no momento da morte de Jesus, nós temos a partir de agora um novo acesso à presença de Deus. Acesso à presença de Deus pela morte, pelo sacrifício e pela ressurreição de Jesus. Aqui para os seus discípulos, não fique atento à beleza, à suntuosidade, não ficará aqui pedra sobre pedra. E a partir desses 2 textos, eu gostaria de conversar com vocês sobre a importância do quebrantamento. Primeiro, numa perspectiva pessoal, por que Deus quebranta a nossa vida? Esses dias da pandemia têm sido dias de quebrantamento para nós. Muitas das coisas às quais estávamos acostumados, a nossa rotina, o nosso chamado normal, foi quebrado por Deus. Essa pandemia foi um ato permissivo de Deus. Não foi Deus que nos enviou uma peste, mas é um ato permissivo de Deus na história, para que nós possamos nos refazer e entendermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Quando eu olho para a questão do quebrantamento, a princípio na perspectiva pessoal, a palavra que vem ao meu coração é a palavra expectativas, ou melhor, falsas expectativas. As expectativas, elas são carnais. É algo que Deus tem falado muito ao meu coração nesses dias da pandemia. O problema da expectativa humana. Nós, nesses dias da pandemia, fomos quebrantados por Deus. Eu perdi um primo muito próximo, um primo o qual convivi com ele durante muitos anos da minha vida. Faleceu com 46 anos, vítima de Covid. Nós sabemos que muitos irmãos e irmãs perderam o trabalho, muitos irmãos e irmãs perderam o emprego, pessoas tiveram não apenas o fato de terem perdido o emprego, o trabalho, mas muitas pessoas também tiveram as suas companhias, as suas empresas que foram à falência. E normalmente nós dizemos o seguinte, que momentos como esse na história, pandemias, guerras, são aceleradores de processos. Por que são aceleradores de processos? Porque as coisas que já vinham bem, elas já vão explodir.
Por que tantos casamentos estão em desordem nesse momento? Por que tantas pessoas querem nesse momento se separar? Há um grande índice de divórcio, porque os casamentos já não vinham bem, e de repente todo mundo foi jogado para dentro dessa crise, para dentro de casa, e a coisa explodiu. Empresas que já não vinham com as suas finanças andando de mal a pior, vem a pandemia, vem a crise. Momentos como pandemia, guerras, revoluções aceleram processos. Então, famílias, pessoas que já não estavam bem emocionalmente, espiritualmente, ou elas são refeitas por Deus, elas se permitem serem trabalhadas por Deus, ou elas vão entrar em uma crise profunda, seja de ansiedade, de depressão, de crise do pânico. Quantas pessoas estão sofrendo com isso? Eu estou falando isso porque eu sou pastor de igreja. Eu convivo com pessoas o tempo todo, e eu sei que dentro da minha comunidade de fé, dentro da minha igreja, eu tenho pessoas que estão enfrentando problemas de depressão, pessoas que estão enfrentando problemas de ansiedade, de síndrome do pânico, pessoas que estão enfrentando crise no casamento, porque o casamento, a vida espiritual, a vida emocional já não estava bem. Mas por que é que Deus quebranta a nossa vida? E eu trouxe para você a questão da expectativa. Porque, irmãos e irmãs, amigos e amigas que estão me acompanhando, nós somos pessoas que criam expectativas. Nós criamos expectativas porque nós vivemos o tempo todo pedindo para que Deus faça em nossa vida o que nós queremos. Nós queremos coisas, nós queremos que Deus acelere processos, que Deus faça milagres. Eu não estou dizendo que isso não deva ser pedido. A gente tem que pedir milagre da parte de Deus quando as coisas não vão bem, mas quando nós vivemos uma vida somente baseada nas expectativas humanas e carnais, nós começamos a pedir e não somos respondidos, e aí nos frustramos. Nós temos várias orientações na palavra sobre isso. Por exemplo, Tiago diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Por quê? Porque as expectativas humanas, elas são carnais. Por que nesse tempo tantas pessoas entraram em conflito? E por que tantas pessoas entram em conflito? Elas entram em conflito normalmente com aquela frase bem convencional: fulano ou fulana me decepcionou, não era isso que eu esperava dele. Nós temos o tempo todo expectativas das pessoas, das coisas, de Deus, e Deus às vezes vem, traz uma pandemia para quebrar as nossas expectativas, porque a expectativa humana, ela é carnal, ela é egocêntrica e muitas vezes ela é demoníaca. Porque quando criamos muitas expectativas, ao invés de querermos ser o que Deus já nos diz que somos, e a Bíblia já diz o que somos, a Bíblia já diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós já somos filhos, nós já somos herdeiros, nós já somos santificados, nós já fomos colocados numa posição de autoridade. Só que nós nos esquecemos de tudo isso e colocamos para Deus as nossas expectativas. Eu não sei se eu já dei esse exemplo aqui, mas eu de vez em quando falo isso lá na minha igreja. Se acabasse um culto e eu dissesse assim: irmãos, eu quero dizer um recado para vocês. Hoje, depois do culto, Jesus vai estar aqui, carne e osso. E Ele vai estar numa salinha para conversar com todos vocês. Ele disse que tem 20 minutos para cada um. Por isso, pense o que você quer conversar com Jesus. Então, a partir de agora, eu quero que vocês me deem os nomes, eu vou fazer a lista. Ele vai estar numa salinha e vocês podem conversar com Ele. E aí a pergunta que eu faço para os irmãos é a seguinte: você está preparado para essa conversa com Jesus, cheio de planos e coisas, ou você vai sentar com Jesus para saber o que é que Ele tem para a sua vida? Percebe a questão da expectativa? Nós estamos cheios de expectativas. Se alguém dissesse para você: Jesus, Ele vai te dar 1 hora para você sentar frente a frente com Ele. Irmãos e irmãs, Jesus já está conosco. Ele já habita em nós. Nós já temos comunhão com Ele por meio do Espírito. Nós temos a palavra. Ao invés de assumirmos aquilo que já somos e já temos, e já estamos investidos de toda a autoridade, já temos a unção de Deus sobre a nossa vida, já nos foram dados os dons espirituais, já fomos enviados. Jesus já disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto sejam
pregadores do Evangelho, vão por todo mundo, pregam o Evangelho a toda criatura, façam discípulos de todas as nações. Ao invés de assumirmos tudo aquilo que Jesus já tem para nós, nós vamos para Ele com expectativas o tempo todo. Infelizmente, as igrejas estão cheias de pessoas e lugares religiosos estão cheios de pessoas que estão o tempo todo apresentando para Deus as listas do que elas querem. E quando Deus traz a pandemia, Ele quebra as nossas expectativas. E Ele fala assim: não vai ficar pedra sobre pedra a respeito do que você quer. É o que eu quero fazer na sua vida. É o que eu quero fazer na sua vida. Eu vou fazer como diz aqui no texto de Jeremias. Deus molda o vaso de acordo com a sua vontade. Jesus nos ensinou, tanto na oração do Pai Nosso, como na oração antes da cruz. Na oração do Pai Nosso, o que é que nós oramos? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E quando Jesus está se preparando para ir para a cruz, lá no Getsemane, chorando, transpirando sangue, chorando e vertendo lágrimas de sangue, ele diz: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, entretanto, que seja feita a tua vontade, não a minha. Então, por que é que nós nos enchemos de oração ou de orações na presença de Deus, cheio das coisas que nós queremos? Ao invés de nos humilharmos na presença de Deus e dizemos assim: Senhor, faz na minha vida a tua vontade. A Bíblia já nos revela isso em Romanos capítulo 12, verso 2, que nós não podemos nos amoldar a este mundo, mas devemos passar pelo processo da transformação da nossa mente. E veja isso que interessante. Quando Paulo diz assim: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis por esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É uma transformação da mente. A nossa mente está cheia e embotada de coisas que queremos. De coisas que queremos. Então por isso é que Deus quebranta a nossa vida, para que a gente pare de pedir para Ele as coisas que só queremos. Expectativas falsas, expectativas carnais, humanas, naturais. O homem natural, ele é carnal. Ele pede as coisas da carne, ele pede as coisas que lhe agradam. E nem sempre o que nos agrada é o que Deus quer para a nossa vida. Em segundo lugar, Deus quebranta a igreja. E Deus está quebrantando a igreja nesses dias. Deus está quebrantando a vida do seu povo nesses dias. E quando eu falo sobre o quebrantamento da igreja, eu gostaria de trazer para você a ideia dos paradigmas que precisam ser quebrados. O que é um paradigma? Paradigma é uma estrutura, é um modelo, é uma convenção, é um padrão que nós estabelecemos e que nem sempre esses padrões, essas estruturas, esses modelos refletem exatamente o que Deus quer do seu povo. Por exemplo, nós estamos agora com os nossos templos fechados. E quanto nós temos visto ao longo dos anos, tanto no Brasil como aqui nos Estados Unidos e em tantos lugares do mundo, tanto investimento em coisas. E estão todos fechados. Grandiosos templos de portas fechadas. Estruturas de som e iluminação apagadas, desligadas. Porque o reino de Deus não são essas coisas. Normalmente, se alguém perguntar para você o que é uma igreja, o que vem à sua mente? Um predinho, um templo. Só que essas estruturas, pela obra de Cristo, foram quebradas. Cristo quebrou os paradigmas. E eu vou dar alguns exemplos de paradigmas para que você entenda. Por exemplo, a questão do onde posso servir a Deus? Como posso manifestar o meu amor por Deus? Como posso encontrar-me com Deus? O que as pessoas vão dizer para você? No culto. Errado. Errado. Porque a gente pensa que o lugar onde expressamos o nosso amor a Deus, o lugar onde servimos a Deus, é no culto. E não é. O culto não é apenas um espaço na semana. Quando entendemos tudo que Deus tem para nós, nós entendemos que a vida é um culto. A vida é um culto.
de adoração a Deus. Mas as pessoas estão limitadas por esse paradigma. Onde eu posso servir a Deus? Não, você pode servir a Deus quando você for ao culto. Lá você entrega o seu dízimo, lá você entrega a sua oferta. Eu não estou dizendo que você não tem que fazer isso. Se você participa de uma comunidade de fé, você deve fazer isso. Mas se você limitar apenas ao espaço e ao ambiente do culto, e você achar que ali é onde se serve a Deus, você coloca um quadrado, uma estrutura, um paradigma. E Jesus quebrou isso. Jesus quebrou isso. Quando nós lemos, por exemplo, o texto de Atos, capítulo de número 2, do verso 42 até o verso de número 46, quando diz assim, que os cristãos ali de Atos, eles estavam partilhando o pão de casa em casa todos os dias. Estavam firmes no propósito da oração, recebendo o ensino dos apóstolos. Ou seja, não havia um limite de espaço, de dia, de local. Eles estavam partilhando o pão de casa em casa, estavam evangelizando na rua, estavam curando enfermos na porta do templo, estavam fazendo coisas em todos os lugares. Por exemplo, outra coisa, quem é que me conduz a Deus? Quem é que pode me levar até a presença de Deus? Aí a gente traz a estrutura do quê? Do clero. Tem que ser um pastor, tem que ser um bispo, tem que ser um apóstolo, tem que ser o fulano de tal. Não. A Bíblia diz que todo aquele que crê, que já entregou sua vida a Cristo, que já tem um compromisso com o Senhor, que já tem o seu nome escrito no livro da vida, a Bíblia diz que esta pessoa, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, reino e sacerdotes, como diz Apocalipse, capítulo de número 1. Nós fomos feitos reino e sacerdote, ou seja, qualquer pessoa neste mundo é um agente de Deus, um homem e uma mulher de Deus. Você não precisa necessariamente de que apenas um pastor, uma irmã da intercessão venha orar pela sua vida. Você tem toda a liberdade de buscar o Senhor. E agora, no tempo da pandemia, por que tantas pessoas estão em crise espiritual? Porque agora não tem mais a presença na sua casa, na igreja, no templo, do pastor orando por ela, da irmã da intercessão, porque não sabem buscar a Deus sozinhos. Você se lembra da história de Moisés? Quando Moisés foi receber de Deus a lei, em Êxodo 32, o que aconteceu com o povo? Quando Moisés subiu para receber, lá no Sinai, ficou lá, demorou vários dias, e não voltava, já tinha passado quase 40 dias e não voltava. O que aconteceu com o povo? O povo olhou para Arão e disse o seguinte: esse tal de Moisés, eles dizem desse jeito, esse tal de Moisés, nós nem sabemos mais onde ele está, vamos construir agora um bezerro de ouro. Quando nós nos apegamos a pessoas no sentido de que elas conduzam a nossa vida espiritual, nós nos tornamos gradativamente idólatras. Porque se aquela pessoa um dia desaparecer da sua vida, como por exemplo, Moisés subiu no monte, demorou 40 dias para voltar, Moisés não está mais aqui, então nós vamos construir agora um outro ídolo. Ou seja, Moisés era para o povo um ídolo. E esse é um paradigma que Deus está quebrando na vida da igreja. Você foi lançado para dentro da sua casa, ore você com a sua família, com seu marido, com seus filhos, pare de esperar dos outros. Busque você tem a oportunidade de clamar pelo nome do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é todo aquele que invocar o nome do Senhor por você. É você que invoca. São os seus lábios. Todo aquele que me confessar com os seus lábios, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Abra os seus lábios. Busque o Senhor. Busque o Senhor. Pare de depender das pessoas, do seu pastor, da sua pastora. Pare de depender, eles são importantes na sua vida, eles são seus guias espirituais. Mas agora que você foi tirado do ambiente do culto, do templo, e está dentro da sua casa, leia você a sua Bíblia, faça você as suas orações, busque você o Senhor. Este é um paradigma que precisa ser quebrado. Outro paradigma: que lugar onde posso adorar a Deus? O templo. Gente, os templos estão fechados. O templo agora é você. 1 Coríntios capítulo 6 diz que o Senhor decidiu habitar em nós pelo seu Espírito. Nós somos templo do Deus vivo. Ele habita em nós. Aquele é apenas um local de culto.
um local de culto. Não é sagrado, não é sacrossanto, não é. Se fosse, Deus não teria permitido com que essas portas fossem fechadas. E é por isso que Jesus disse para os discípulos que estavam achando magníficas as obras do templo de Jerusalém. Jesus disse: não vai ficar pedra sobre pedra. Não vai ficar. E em último lugar, por que é que Deus quebranta o mundo? Deus quebranta a nossa vida por causa das nossas falsas expectativas. Deus quebranta a igreja por causa dos paradigmas equivocados da igreja. E Deus quebranta o mundo por causa do falso desejo por controle. Nós estávamos aqui nos Estados Unidos vivendo um tempo de abundância, de prosperidade. Com o governo do presidente Donald Trump, nós sabemos que a economia estava atingindo níveis históricos, um baixíssimo número de desemprego, trabalho para tudo quanto é lado, prosperidade, gente enriquecendo. Só que as pessoas estavam se tornando cada vez mais controladoras da sua própria vida, olhando para suas estruturas como controláveis, enriquecendo. Mas Deus, ele tem sempre um propósito quando o homem caminha nessa direção de achar que tem o controle de tudo. Deus frustra os desígnios das nações, como diz o Salmo 33, verso 10. Deus frustra os desígnios das nações. E neste momento Deus está mostrando para todo mundo, para toda a humanidade, que é Ele quem controla todas as coisas. Eu me lembro, olhando nessa perspectiva, por esse falso desejo de controle, da história bíblica da Torre de Babel. A Torre de Babel nos diz que os homens estavam construindo e empreendendo naquela cidade chamada Babel, construída por Nimrod, que consequentemente anos depois, milhares de anos depois, se tornaria o que nós conhecemos como Babilônia. Babilônia, Babel é o mesmo lugar. A Bíblia diz assim que Deus olhou para ver o empreendimento dos homens. A Bíblia diz que Deus desceu para ver e viu que todo o intento deles era mau e que eles queriam construir uma torre que chegasse aos céus para dizer: vamos engrandecer o nosso nome. E é isso que Deus fez na pandemia. Quebrou o nome das nações. Quebrou o nome das nações. Toda a autoridade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Não apenas contando dos Estados Unidos ou do Brasil. Uma coisa que aconteceu na Inglaterra. Eu me lembro que há mais ou menos 20 anos atrás, na virada aí do século 20 para o 21, um pastor amigo nosso, pastor Evandro Lucchini, ele foi missionário na Inglaterra. E naquela época em que ele foi missionário na Inglaterra, na cidade de Bristol, ele contava que houve uma crise sanitária muito grande no meio do gado, e a Inglaterra estava tão rica e tão poderosa naquela época, por causa da febre aftosa, eles tiveram que matar todo o rebanho de toda a nação. Todos os pastos perderam o gado por causa da febre aftosa. Então, de uma forma quase que poderosa, eles poderiam dizer assim: podemos matar todo o gado porque podemos comprar gado novo e reabastecer todos os criadores. 20 anos depois, e se a gente pensar em termos de história, 20 anos depois não é nada dentro da história humana. 20 anos depois, agora no tempo da pandemia, a Inglaterra fez o lockdown, tinha recursos, mas agora está pedindo, por favor, para que as pessoas voltem ao trabalho, porque o governo não tem mais dinheiro para pagar subsídios, ajudas e auxílios e socorros para as pessoas. O governo pedindo para que os cientistas parem de dizer sobre lockdown, porque as pessoas precisam fazer a economia voltar a girar, porque senão o país vai quebrar. Pense em uma das maiores potências do mundo, a Inglaterra, pedindo pelo amor de Deus, não falem mais em lockdown. O primeiro-ministro britânico pedindo para que os cientistas não peçam mais o lockdown, porque senão a nação vai quebrar. Vai quebrar. E quantas nações quebraram? Quantas pessoas quebraram? Quantas economias quebraram? A própria economia americana, a economia no Brasil. Quantas pessoas que colocavam tanta expectativa no governo Bolsonaro, cristãos. E não estou dizendo para bem ou para mal, mas criou-se uma expectativa
uma expectativa positiva. Criou-se uma expectativa porque pessoas evangélicas estavam participando do governo, mas de repente Deus vem e traz uma pandemia e quebra todo mundo. Cristãos e não cristãos. Homens de Deus e mulheres de Deus, e homens e mulheres que também não servem a Deus. Deus quebranta o desígnio das nações para mostrar que é Ele que reina. E é Ele que vai quebrar o vaso, e é Ele que vai fazer de novo de acordo com a sua vontade. Estava tudo bem aqui nos Estados Unidos. De repente veio a Covid, de repente teve a morte do George Floyd, de repente nós tivemos crise nas ruas, conflitos, polarização, lojas, ruas, cidades quebradas. Estava tudo bem. E de repente em um ano tudo virou de ponta cabeça. A falsa intenção de querer controlar todas as coisas. E Deus vem e frustra o desígnio das nações. Então eu gostaria de dizer para você nesta manhã, por que é que Deus nos quebranta? Deus quebranta a nossa vida para quebrar as nossas falsas expectativas. Deus quebranta a sua igreja para a igreja romper com os paradigmas que ela vem construindo, que não são os paradigmas bíblicos. E Deus quebranta as nações. Deus quebranta os povos para mostrar que ninguém tem controle sobre nada. É Deus quem move o coração do rei. É Deus quem tem poder sobre as nações. É Ele que governa sobre todas as coisas. Como diz o Salmo de número 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou eu que quebro o ar, que corta a lança. É o Senhor que controla todas as coisas. Eu convido você, em nome de Jesus, a entregar a sua vida nas mãos de Deus, como vaso de barro nas mãos do oleiro. E se tiver alguma coisa errada, pode ter certeza, Deus vai quebrar. Deus vai quebrar e vai fazer de novo, mas Ele faz isso por amor. Por amor. Para cuidar de você, para te dar o melhor, para estabelecer na sua vida a vontade e o querer dEle. Eu gostaria de fazer uma oração nesse momento pela sua vida. Eu gostaria que você pudesse me acompanhar nessa oração, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos nos submeter à Tua vontade. Nós queremos orar como o Senhor nos ensinou. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Pai, em nome de Jesus, eu peço para que o Senhor venha tratar individualmente de cada um dos meus irmãos e irmãs, amigos e amigas que estão me acompanhando. Senhor, queremos ser vasos de barro em Tuas mãos. Em primeiro lugar, nós queremos ser barro, mas muitas vezes queremos ser vaso porque já temos uma preconcepção do que queremos ser. Mas o vaso será segundo o Teu modelo, segundo a Tua forma, para a Tua glória, para a honra e glória do Teu santo nome. Mas eu peço para que o Senhor transforme a nossa vida, tire toda a impureza, tudo aquilo que não te pertence, tudo aquilo que não está de acordo com a Tua vontade. Pai, eu peço para que o Senhor continue quebrantando a igreja, para que os Teus filhos e filhas, ó Pai, possam restabelecer um novo compromisso com o Senhor no meio desta pandemia. Ó Deus, pessoas que estavam tão dependentes de líderes, ó Deus, pessoas que estavam tão dependentes de pessoas, de pastores, de intercessores, ao invés de terem a sua própria comunhão com o Senhor. Pessoas que estavam, ó Deus, tão apegadas a templos, a espaço, a som, a iluminação, tantas coisas que estão aí, ó Deus, trancafiadas e que não tem valor algum, tem valor em determinado momento, mas o Senhor está nos mostrando que o reino de Deus é um reino de pessoas, de seres humanos, e é isso que importa. O que mais importa são as pessoas para o Senhor. O Senhor nos chamou a sermos pescadores de homens e não pescadores de coisas. Deus, em nome de Jesus, peço para que o Senhor quebrante as nações. Essa pandemia seja um tempo, ó Deus, em que o Senhor quebrante o coração das nações. Mais uma vez, mais uma pandemia. Já passamos, ó Deus, por tantas na história da humanidade. E mais uma para que o Senhor mostre que é o Senhor quem controla as nações. O governo e o poder estão em Tuas mãos. E nós pedimos, não apenas nós, mas as nações se submetam ao Teu governo, ao governo do Senhor. Busquem do Senhor
direção, sabedoria do alto para governarem, para administrarem bem os recursos, as pessoas. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos, ó Pai, para que o Senhor faça com que o coração dos governantes do mundo se voltem para o Senhor, se voltem para conhecerem, ó Deus, a revelação do Senhor na face de Cristo. Deus, em nome de Jesus, quebranta a nossa vida, faze-nos novos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Existe uma música que a gente cantava nas igrejas há muito tempo atrás, eu não sei se a pastora Daniele lembra, mas eu não vejo mais cantando ultimamente. Aquela música que dizia assim: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu não vejo mais essa música sendo cantada ultimamente, mas a gente precisa voltar a cantar ela. Faz, Senhor, na nossa vida a tua vontade. Que Deus te abençoe. Foi um prazer, uma alegria sempre estar aqui com vocês. Em nome de Jesus, recebo o nosso abraço aqui. Você também está nos acompanhando. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.